Abra sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, o versículo é o 5, eu vou ler com vocês na NBV, tá bom? Provérbios, capítulo 3, o versículo é o 5. Glória a Deus. E eu tenho aqui uma palavra que vai nos alimentar, vai trazer fortalecimento, unção, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Deus é bom, né? Glória a Deus. Vamos lá, meus amados. Olha só, ele está dizendo aqui, confie no Senhor de todo o seu coração. Olha só, a nossa confiança ela tem que ser total em Deus, plena, não é verdade? Confie no Senhor de todo o seu coração. E ele diz assim, e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Olha aqui para o pastor Éder, irmãos. A capacidade não é nossa. A capacidade vem de Deus. Amém? Nós temos que reconhecer isso sempre, saber de onde Deus nos tirou e o que Ele tem feito na nossa vida. Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que abate, Ele é o Deus que enriquece, o Deus que empobrece. Então a nossa confiança tem que ser sempre plena em Deus e a gente nunca pode esquecer disso. A capacidade, o nosso entendimento, tudo aquilo que somos, que temos, o que vier a ser vem de Deus. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Põe para a gente na corrigida, o Everton, por favor. 26, 12. Gênesis 26, 12, na corrigida. Olha lá. E semeou Isaque naquela mesma terra. E o que aconteceu com Isaque? E colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Dá uma pausa aqui, Irmãos, Isaque plantava e ele colhia com força. Se ele plantasse uma semente, ele ia colher 100. Se ele plantasse 1000 sementes, ele ia colher 100.000. Então ele viveu uma fase de prosperidade muito grande, mas aquilo não vinha dele, não vinha da habilidade, não era uma semente especial, uma terra especial, não é? Ali como pode dizer, um adubo que ele jogou na terra, né? Algo que ele estudou, não. Ele colhia com força. Olha o que diz o texto sagrado, continua ali o versículo seguinte: porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, quer dizer, ele foi crescendo, crescendo, e se tornou muito grande, mas não é porque ele era muito habilidoso, não é porque ele era muito capaz, porque ele era diferenciado, não, porque Deus o ajudava. Amém? Então, quando a gente começa a confiar em Deus de todo o coração, a gente começa a reconhecer que as vitórias, aquilo que a gente conquista, não vem da nossa mão. E isso é importante. Amém? Isso é muito importante. O rei Uzias, coloca lá para a gente, no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, eu vou até acompanhar aqui na minha Bíblia, nessa aqui, na corrigida, segundo Crônicas 26. Então a capacidade, meus amados, ela não é nossa, ela vem de Deus. Esse rei, chamado Uzias, ele tinha 12 anos de idade, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, para acompanhar com você, na corrigida, por favor. Olha lá, o versículo 3. Era Uzias, 16, né? Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém.
Olha só, Uzias não tinha capacidade nenhuma para poder administrar um reino, não é? Não está falando de uma empresa, de um comércio, não está falando de um empreendimento, não, está falando de um reino. Ele era um menino, com 16 anos ele começa a reinar. Então a gente vê, meus amados, que ele não possuía habilidade. Humanamente falando, ele não teria condições nenhuma de poder executar aquilo. Mas o que Uzias faz? Ele sabe que ele é pequeno, ele tinha essa consciência, e diz aqui o versículo 4: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de quem? Zacarias. Ele começou a buscar Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Irmãos, olha só, quando Deus traz alguém, coloca alguém na sua vida que tem sabedoria da palavra de Deus, que tem um entendimento, meu amado, minha amada, procure absorver o máximo, amém? Cola naquela pessoa, se aproxime. Nós temos que nos aproximar de pessoas que têm algo de Deus para passar, que vai acrescentar na sua vida. Diga glórias a Deus. E aí você tem que reconhecer a árvore pelo fruto. Então o que o Uzias faz? Com 16 anos, ele começa a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias era um profeta, Zacarias era um homem que tinha visão, que tinha sabedoria das coisas de Deus, e o texto diz mais, o versículo 4, E nos dias em que buscou ao Senhor, o Senhor o fez prosperar, o Senhor o fez crescer. Irmãos, a prosperidade não é acúmulo de bens, prosperidade é você ter a sua alma curada, sarada. Prosperidade é você ter a sua comunhão com Deus. Prosperidade é você depender, é você confiar em Deus de todo o seu coração. Ser uma pessoa dependente de Deus em cada detalhe, em cada passo, não é? Da sua vida, da sua trajetória, e você vai ver Deus agindo. Às vezes você passa pelo deserto, às vezes nós passamos por situações difíceis, mas mesmo ali na dificuldade, não é? Nas aflições da vida, o Senhor sempre está lá para nos ajudar, para estender a mão. Às vezes coisas que a gente não entende, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa fase? Por que aconteceu tudo isso comigo? Mas você não abandona Deus, você continua confiando em Deus, na capacidade de Deus de abençoar, e lá na frente Deus vai fazer você entender. Pegando um exemplo de um outro rei, o rei Ezequias, o Ezequias, ele fica doente, ele fica enfermo. Aquela doença faz com que ele fez com que ele começasse a buscar mais a Deus. Ele se aproximou, ele vira o rosto para a parede, ele começa a orar, ele começa a chorar, ele começa a se aproximar de Deus, e Deus traz a resposta para ele. Deus não só traz a cura para ele, mas livra ele da mão do rei da Síria. E aí o Ezequias ele vai dizer: eis que para minha paz eu estive em grande aflição. Olha só que coisa, né? Ele reconheceu que aquela aflição que ele viveu trouxe paz para ele. E às vezes Deus permite certas aflições na nossa vida, mas aquilo não é para trazer a destruição, não é para acabar com a pessoa, não, mas é para livrar de algo pior que estava para acontecer. Então a gente tem que aprender, meus amados, a depender de Deus. E quando Uzias, voltando aqui, ele começou a buscar Deus, Deus o fez prosperar, Deus começou a abençoar ele. O versículo 6, porque saiu e guerreou contra os filisteus. Irmãos, isso aqui é muito importante. Olha só, quando a gente busca a Deus, a gente clama, faz a nossa parte, de buscar, de se envolver com Deus. O que nós temos que fazer? Sair e guerrear e lutar, amém? Ele não ficou parado, não, ele buscou, ele pediu a Deus revelação, ele pediu a Deus direção, ele saiu e guerreou, contra os filisteus. Diz ali, quebrou o muro de Gade,
o muro de Jabiné, o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E o que diz ali o versículo 7? Vamos ler em voz alta? E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas e os amonitas. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou o altar. Mas quem estava fazendo aquilo na vida de Uzias? Deus. Amém? Por que Uzias estava crescendo? Porque Deus estava o quê? Ajudando. Porque Deus estava abençoando. Um pouquinho mais adiante, olha só, o versículo 15, diz assim, ó, também fez em Jerusalém máquinas da invenção, de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe. Vamos ler em voz alta aqui, igreja? Porque foi o quê? Maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito forte. Irmãos, nós temos que confiar em Deus e reconhecer Deus em todas as fases da nossa vida. Eu vou parar aqui na vida de Uzias, não é? Mas eu poderia continuar. Se você ler em casa, você vai ver que Uzias, quando se tornou muito forte, o que aconteceu? Ele deixou de depender de Deus. Ele deixou de buscar Deus. E aí ele acabou tendo um fim trágico. Quer dizer, o homem que foi, olha só, irmãos, o homem que foi maravilhosamente ajudado por Deus, Deus o ajudou de uma maneira maravilhosa, de repente ele se volta contra Deus, ele entra no templo para oferecer incenso, aquilo não competia a ele, o profeta foi lá e repreendeu ele, falou, o que você está fazendo, Uzias? A ti não compete oferecer incenso. Ele ficou revoltado, irmãos, e aí não era só um profeta, eram 89 profetas, se eu não me engano. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, só para não ficar nas minhas palavras, deixa eu ler aqui, ó. Olha só, o versículo aí, ó, o versículo 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e disseram, a ti Uzias não compete queimar incenso perante quem? O Senhor, mas aos sacerdotes. Olha aqui para o pastor Helder, quantos profetas eram? 81. Uzias e mais, olha só, irmãos, quando a pessoa é dependente de Deus, Uzias, ele buscou a Deus nos dias de quem? Quantos profetas? Não. Vamos lá, vamos recapitular. Quando Uzias estava na presença de Deus, ele buscou a Deus nos dias de quem? Quantos profetas tem aqui? Um. Meu irmão, quando a pessoa está na presença de Deus, um só profeta, uma palavra, uma canção, um hino, uma direção, um anjo, basta para ela obedecer e ser abençoada, diga glórias a Deus. Mas quando a pessoa se acha forte demais, capaz demais, repare que ali era o profeta, né, o Zacarias, e mais 80, não era nem o Zacarias, ele vai falar que o profeta Azarias, né, entrou após ele, mais 80, quer dizer, 81 profetas não conseguiram convencer Uzias a deixar de fazer o que era errado. Quando a pessoa está na presença de Deus, só o Zacarias ali, ó, ele foi lá, viu que o Zacarias tinha visão, ele começou a buscar, dependendo de Deus, e Deus começou a ajudar ele. Amém? Mas quando ele se tornou muito forte, ele se esqueceu de Deus. 81 profetas resistiram ele, e ele não deu ouvidos. E olha só, a Bíblia diz que o próprio Deus feriu Uzias na testa.
Deus feriu Uzias na testa, ele ficou leproso. Ele estava resistindo aos profetas, e aí Deus entrou em ação e foi lá e feriu Uzias. O mesmo Deus que ajudou Uzias maravilhosamente foi o mesmo Deus que feriu Uzias. Olha só, enquanto ele buscava, estava sendo ajudado, diga glórias a Deus. Mas quando ele se voltou contra Deus, ele foi ferido. E depois você leia, a título de curiosidade, ele ficou leproso, ele morou num lugar isolado, irmãos. Ele morou num lugar isolado. Ele ficou impedido de entrar no templo, de entrar na igreja. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: você está aqui hoje, na igreja? Bem-aventurado é você. Amém? Porque tem gente que nem isso pode. Uzias, por ser leproso, ele não podia entrar no templo. E quantas pessoas que não podem entrar no templo hoje? Porque estão numa cama, estão doentes, estão enfermas. É uma doença que pegou na pessoa e a pessoa não pode sair de casa. Está no hospital, está numa UTI, está entre a vida e a morte. Quer dizer, ela foi banida do templo por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade. Mas você veio e você é bem-aventurado. Diga glórias a Deus. Voltando aqui em Provérbios, capítulo 3. Quer dizer, tudo vem de Deus, irmãos. Nós não podemos deixar de reconhecer isso. Quem está entendendo? O versículo 6, na NBV, por favor. Olha só que tremendo isso, irmãos. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em todos os seus. Meu amado, minha amada, nunca se esqueçam disso. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Tudo que você for fazer, tudo. Decisões que você vai tomar, contratos que você vai assinar, vai dizer sim ou não para alguém, vai fazer uma viagem, qualquer coisa, coloca Deus em primeiro lugar. Amém? Prioriza o reino de Deus. Deus não é para ser encaixado na nossa agenda. Tem pessoas que é assim, que ela está tentando achar um espaço para Deus na agenda dela. Hoje sobrou um tempinho, hoje eu vou para a igreja. Ufa, graças a Deus, fazia tempo que eu não via para a igreja, mas hoje deu certo. Quer dizer, você conseguiu encaixar Deus em alguma parte, algum canto da sua agenda. Quando na verdade, o Senhor tem que ser o que? O primeiro. As primícias. Amém? Então nós não temos que tentar ali, não vou encaixar Deus. Não, é primeiro. Vai receber alguém na sua casa, final de semana, domingo? Não, pastor, hoje eu não vou poder ir para o culto, porque minha sogra está chegando de viagem. É ou não é? E eu vou ter que dar atenção para minha sogra. Dê atenção para sua sogra. Não estou dizendo que não tem que dar atenção. Dê toda a atenção que ela merece. É ou não é? Mas olha só, entenda isso. Deus em primeiro lugar. Eu brinco assim, mas quando vem a minha família, eles já sabem. Os dias que eu tenho compromisso com Deus, tanto eu quanto os meus filhos. Que às vezes vem o vovô, vem a vovó. Não, deixa aqui o netinho com o vovô, com a vovó. Vai para a igreja, hoje que eles vão ficar comigo. Não vai ficar não. Vai todo mundo para a igreja. Eu e a minha casa serviremos. Quem quer vir, vem. Se não quiser, fica em casa. A casa está aqui, a geladeira, está aqui a chave, o controle. Pode fazer o que, não vou obrigar a vir para a igreja. Mas a nossa agenda com Deus, Deus é primeiro, tanto na minha vida quanto na minha esposa. Sempre foi assim, irmãos. Sempre foi assim. Até quando os meus filhos nasceram. Sempre foi. Eu já contei esse caso aqui, não sei se alguém já ouviu. Se você não ouviu, você vai ouvir. Quando o Felipe nasceu,
Ele nasceu numa quinta-feira. A Bruna fez a cesárea e nasceu na quinta com previsão de alta para o sábado. Eu fui lá quinta-feira, acompanhei o parto, né? Aí voltava para fazer as coisas da igreja, ia lá na hora de visita, via a Bruna. E aí na sexta-feira, dia de culto na igreja, eu fiz o culto da manhã, atendi as pessoas, fiz o culto da tarde. Aí na hora eu passei lá para ver a Bruna, na maternidade. Aí no final do dia, já estava se aproximando o culto da noite, e é difícil eu começar a reunião. Geralmente o pessoal começava o culto. E só que Deus colocou no meu coração, começa esse culto. Veio forte no meu coração, começa essa reunião. Eu já tinha meditado e já estava preparando ali para começar a reunião. Aí, um pouquinho antes de começar a reunião, a Bruna me liga: amor, o médico acabou de passar aqui no quarto, tem uma boa notícia, ele deu alta, já estou liberada para ir para casa. Você pode vir me buscar? Eu falei: amor, posso buscar, você pode esperar um pouquinho, eu vou fazer o culto aqui, eu senti de fazer o culto. Quando eu terminar de fazer o culto aqui, eu passo aí e te pego. Ela falou: não, estou cansado, vê se tem algum irmão, alguma irmã que pode me ajudar e tal, e eu já vou direto para casa. Mas sabe aquele negócio de pai coruja, que você fala assim: não, quero sair com meu filho da maternidade. Eu falei: amor, eu prometo, quando acabar aqui, eu saio daqui num relâmpago, eu saio daqui num pulo só, e eu vou aí buscar vocês. Ela falou: então tá bom. Aí eu comecei a reunião, né? Fui cantando, louvando e tal, comecei o culto, e quando terminou a reunião, preguei, dei a palavra, aí o pessoal começou a pedir atendimento, aí formou aquela fila, e eu fui atendendo, resumindo, o culto acabava 9 da noite, 9 não, 8h30, mais ou menos ali, 8h30, era quase 10 horas, eu estava na igreja atendendo. Eu pensei comigo: meu Deus, a Bruna deve estar uma arara. E termino de atender e saio correndo e tal. Quando eu chego, a maternidade fechada. Falei: meu Deus do céu. Aí eu perguntei para o pessoal: como que eu faço para chegar na maternidade agora? Aí tinha que entrar lá pela enfermaria. Aí você passa pela enfermaria, sobe escada, desce escada e anda, e vai para o corredor e tal. Eu falei: meu Deus, eu vou ter que descer essa escada, subir a escada com a Bruna, ela acabou de fazer uma cesárea, misericórdia, vai na frente, Senhor. E aí eu chego lá, já tinha preparado o meu discurso, falei: amor, me perdoa, o pessoal estava pedindo atendimento, eu demorei para chegar aqui. Ela olhou para mim e falou assim: ainda bem que você não veio. Mas por quê? Porque depois que eu falei contigo, passou um tempo, o Felipe parou de respirar. Ele começou a ficar roxo no meu braço, de repente a mãozinha dele caía, e eu tentando reagir, não conseguia. Eu chamei a enfermeira entrou no quarto, começou a fazer o procedimento, e ele não voltava, eles pegaram ele no braço, entraram numa sala, botaram lá uns aparelhos, e ele voltou. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. Deus não é para ser encaixado na nossa agenda, irmãos. Coloca Deus em primeiro lugar. Já pensou, meu filho tinha acabado de nascer. Eu poderia muito bem, tinha pastores que trabalhavam comigo ali. Eu poderia chegar para o pastor e falar: pastor, faz o seguinte, faz a reunião aqui, só que Deus tinha mandado eu fazer o culto. Mas Deus falou: Jesus, o senhor vai me dar essa colherzinha de chá, né? Meu filho nasceu, tal, vou pedir para o pastor tal fazer o culto aqui, deixa eu ir lá buscar minha família, é um direito meu, é um direito de todo mundo. Aí eu pego o meu filho do hospital, saio com ele, levo ele para casa, e o menino para de respirar em casa. Estava morto, irmãos. Estava morto. Então, quando a Bíblia fala, coloca Deus em primeiro lugar, é em primeiro. Tem pessoas que estão perdendo o casamento, tem pessoas que estão perdendo tudo na vida. Por quê?
Ah, não, mas eu acredito em Deus. Ok. Eu não estou dizendo que a questão de acreditar ou de não acreditar, mas a questão é qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Porque tem muitas pessoas que acreditam em Deus, só que Deus na vida dela é o final da lista. É o final. É o último. Mas acredita em Deus. E aí Deus não está podendo agir. Não é o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33? Coloca ali para a gente, por favor. Mateus 6, 33. Olha lá. Põe na corrigida. Diz aí, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. E todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Mas tem pessoas que não. Ela está buscando as coisas, está deixando Deus de lado. Em vez dela alcançar as coisas, receber as bênçãos, não é? As bênçãos virem atrás dela, pelo contrário, ela está perdendo. Mas por quê? Porque ela acredita em Deus? Ela acredita, mas a questão não é acreditar em Deus ou não, a questão é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Quem está entendendo isso? Tem muita gente que acredita em Deus, mas as coisas vêm primeiro. A comida, a bebida, a vestimenta, o trabalho. Ah não, mas se eu tiver um tempinho, se eu conseguir achar um espaço na minha agenda, eu vou lá buscar Deus. Não, meu amado, minha amada, está errado. Deus tem que ser em primeiro. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. O versículo 2. Teve mais a seu irmão Abel. Abel foi o quê? Pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Olha só, irmãos, versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias, olha aqui para o pastor Helder, o que significa essa palavra cabo de dias? Fim dos dias. Fim. Quer dizer, o Caim, ele era lavrador da terra. Ele começou a sua colheita, foi colhendo. Os dias foram passando. No final dos dias, ao cabo dos dias, lá no final, o que acontece? Diz aqui, ó, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quer dizer, o Caim começou a colher, trabalhou, deu duro, fez o que tinha que fazer, e os dias foram passando, e no final dos dias, ele se lembrou de Deus. Ao cabo de dias. Caim acreditava em Deus? Sim ou não? Claro. Você não vai oferecer algo para alguém que você não acredita, não é verdade? Mas a questão, meu amado, minha amada, não é acreditar ou não em Deus, é qual o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Quem está entendendo isso? Quer dizer, no final, o Caim se lembra, ai meu Deus, tem Deus aqui, peraí, deixa eu levar uma oferta para Deus. E foi lá, entregou a sua oferta. O versículo 4, e Abel também trouxe, do quê? Dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E o que aconteceu, igreja? E atentou o Senhor para o quê? Para Abel e para a sua oferta. Enquanto Caim, no cabo de dias, quando os dias se passaram, ele se lembrou de Deus. O Abel não. Já nos primeiros dias, as primeiras ovelhas, a gordura, ele vai lá e entrega. E olha só que interessante, irmãos. Deus não olhou para a oferta de Abel, primeiramente. Porque Deus não está interessado na oferta, irmãos. Deus está interessado no nosso. Atentou o Senhor para Abel
Em outras palavras, para a atitude de Abel. Deus viu que no coração de Abel, na vida de Abel, o Senhor era o primeiro. Amém? Não é a oferta propriamente dita, mas é a maneira que eu faço. E quando eu falo aqui de oferta, não estou falando de passar envelope, pegar sacola, não. É a maneira que você se apresenta para Deus. Todos os dias, todas as manhãs, não é? No seu dia a dia, no seu trabalho. Como que você se oferece a Deus? O seu tempo. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu acredito em Deus, mas ainda não é hora de eu me converter, de eu me batizar. Eu vou me batizar quando eu estiver bem velhinho, eu vou viver minha vida, vou aproveitar minha juventude, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, quando eu já estiver numa certa idade, não podendo fazer mais nada, aí eu vou entregar minha vida para Jesus, no cabo de dias. Será que Jesus vai aceitar? Não sei, hein? O Senhor conhece o coração e a intenção do quê? Do coração. Agora chegou minha hora, né? A pessoa está lá, só o bagaço, só o pó. Deus, aceita a minha vida aí. ou melhor dizer, Jesus, eu te aceito. Agora eu te aceito, Jesus. Sei, hein? Será que Jesus vai aceitar? Não é verdade? No cabo de dias, porque Deus conhece o coração e a intenção do coração. Tudo é possível àquele que crê. Se houver um arrependimento sincero e verdadeiro, mas será que uma pessoa que se programa, irmãos, né, ela pinta e borda durante a vida toda, ela dá toda a sua força para o diabo, para o inferno, para o pecado, para as coisas erradas, vive fazendo coisa ruim e tal, e aí ela perde toda a força. Deus, agora chegou a hora de entregar minha vida para o Senhor. Olha que miserável. Real não é? Será que Deus vai aceitar, irmãos? A maneira que nós nos oferecemos para Ele. Deus não aceitou a oferta de Caim. A Bíblia diz que Ele atentou para Abel, quer dizer, a postura de Abel, o que Deus representava na vida de Abel e para a sua oferta. E aí diz mais o texto sagrado, continuando aqui, ó, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Quer dizer, Deus viu a atitude de Caim e ele não atentou. Não atentou. E diz ali, ó, irou-se Caim fortemente, e o que aconteceu? E descaiu-lhe o seu semblante. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Quando não somos aceitos por Deus, o Caim foi rejeitado, Deus não atentou para ele e nem para a sua oferta. Quando não somos aceitos por Deus, o que acontece? Tristeza na alma, tristeza no coração. Como que estava o semblante de Caim? Desfalecido, descaído. Isso é sinal do quê? A ausência de Deus, a ausência de felicidade, porque a Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Amém? Quando você está orando, está buscando, está dependendo de Deus, Deus está respondendo às suas orações, você sente uma alegria, você sente uma confiança, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, lá no fundo você sabe que Deus está contigo. Amém? E isso faz o seu semblante estar reluzente, faz você brilhar. Amém? Porque você está se entregando, você está fazendo aquilo que é para fazer e Deus está recebendo a sua oferta. E diz mais o versículo 6: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. O que é fazer bem aqui, irmãos? O que é proceder bem? Não está falando da oferta, mas está falando de prioridade. Em outras palavras, ô Caim, se você tivesse colocado o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, não haveria aceitação para ti? Amém? Quem está entendendo isso? Olha só, irmãos,
não é só fazer, porque fazer todo mundo faz, é fazer bem feito, da maneira correta. Quer dizer, se você fizesse bem, não haveria aceitação para ti, você não seria aceito, perdão, e diz mais, e se não fizeres bem, o que acontece? O que acontece, igreja? O pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, olha aqui para o pastor Helder. Quando a gente não coloca Jesus como prioridade, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ele vai fazer o quê? Ele só entra para ser o primeiro, irmãos. Amém? Às vezes a pessoa fala, não, meu coração está aberto, Jesus, pode entrar, tem um espacinho lá no fundinho, lá, mas tem um espacinho para o Senhor, pode entrar, Jesus. A gente tem que você me buscarás e me encontrarás quando buscares do quê? É o coração inteiro, irmãos. Deus, tem um pedacinho aqui do meu coração, uma parte do meu coração é aquela pessoa que eu tanto amo, esse aqui são os meus projetos, os meus sonhos, esse aqui é a minha casa, o meu carro, tá tudo, eu guardo tudo no meu coração e tal, mas Jesus tem um espacinho. Não, Ele entra para tomar conta de tudo, diga glórias a Deus. E quando Ele vem para ser o primeiro, Ele vai começar a acrescentar as coisas, quer dizer, o resto é coisa na sua vida. Agora, se eu não abro o meu coração para que Ele seja o primeiro, provavelmente eu abrirei o meu coração para o pecado. O pecado bate na porta. E aí o pecado entra, irmãos. O pecado entra, ele destrói. Voltando lá em Provérbios, para a gente terminar aqui, eu já vou orar com vocês. O versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, em todos os seus caminhos. E o que vai acontecer, igreja? E Ele guiará os seus passos. Ele guiará os seus passos. O que mais que diz ali, E você andará pelo caminho certo. Olha aqui, irmãos. Quando Deus é prioridade na nossa vida, você tem direção. Ele começa a guiar os seus passos, você começa a acertar na jornada e no caminho. Ele começa a guiar. E quem é guiado por Deus, eu até preguei ontem na consagração, quando nós somos guiados por Deus, Ele prospera os nossos caminhos. Amém? Ele não deixa faltar nada. Olha o que diz em Isaías capítulo 48. Põe para a gente o Wendel na corrigida. Isaías 48, versículo 15. Olha lá. Eu o tenho dito, também já o chamei, que mais? E o farei vir, vamos ler em voz alta? E farei próspero o seu caminho. Deus começa a prosperar o seu caminho. Irmãos, a confirmação de que Deus está no negócio, Ele começa a prosperar os nossos caminhos. Amém? Não existe obstáculo, não existe barreira. Isaías capítulo 45, o versículo 3, na NBV, por favor. Isaías 45, 3. Olha lá. Eu vou lhe dar o quê? Os tesouros escondidos e as riquezas secretas. Repita comigo, prosperidade. Assim você vai saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chamou pessoalmente, aleluia, pelo seu nome,
pessoalmente, né, pelo seu nome, para esta missão. Meu irmão, quando Deus nos dá a chamada, Deus começa a guiar os nossos caminhos, Ele começa a trazer os tesouros escondidos, as riquezas secretas, e você começa a entender que Ele está no negócio, que Ele nos chamou pessoalmente para essa missão. Quem está entendendo isso? Lucas capítulo 10, versículo 1. Eu já vou terminar aqui, nós já vamos orar. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia ir. E dizia: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Olha o versículo 3, irmãos. Se você pegar isso aqui, não vai faltar nada na sua vida. Versículo 3: Ide, eis que vos mando como que? Cordeiros no meio de... Irmãos, preste atenção. Olha só. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele começa a te dar direção. Amém? Ele reúne os 70 discípulos, Ele começa a dar instrução, e depois Ele diz: ide, vão. Eis que vos envio como quê? Como cordeiros, quer dizer, como ovelha, no meio do quê? Dos lobos. Quando Deus nos manda, irmãos, pode ter lobo, pode ter o inferno, o que for, o mal não tem poder para tocar na nossa vida. Diga glórias a Deus. Amém? E às vezes nós vamos lidar com lobos, nós vamos lidar com pessoas falsas, pessoas que nos odeiam, não é? Às vezes por nada, a pessoa vai lá e se levanta, e tem um ódio, tem uma inveja, é algo terrível, e fazer de tudo para prejudicar. Mas olha o que ele está falando: eis que vos envio como ovelhas. Meu irmão, vá como ovelha. Por que como ovelha? O que diz o Salmos 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ovelha não tem falta de nada. Isso aqui é importante, irmãos. Por exemplo, eu preguei para os pastores ontem. Nós somos pastores. Como que eu posso dizer? Por permissão de Deus, mas Jesus é o sumo pastor. Mas além do ofício de pastor, que Deus levanta, são os dons do Espírito, para cuidar do seu rebanho, nós também somos o quê? Ovelhas. Isso é importante, irmãos. Porque quando a gente entende isso e deixa Deus ir à frente, como o nosso pastor, não vai faltar nada. Olha só, ele fala aqui, mando como ovelhas. O versículo seguinte, o versículo 4: não leveis bolsa, nem alforje, quer dizer, nem dinheiro, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por que Jesus disse para eles não levarem nada? Por que Jesus fala assim, não leva nada? Eu estou mandando vocês como ovelhas no meio do lobo, não leva nada, não leva sandália, não leva bolsa, não leva alforje, vão sem nada. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus ia prover todas as coisas para ele. Não é o que diz lá em Isaías? Farei próspero o seu... Quer dizer, Deus começa a prover tudo, irmãos. Em outras palavras, não leve nada, porque eu vou sustentar vocês. Mas vocês têm que irem como ovelhas. Vocês podem até estar no meio dos lobos, mas sejam ovelhas. Não leve nada. Pode deixar que eu vou garantir vocês nessa jornada. Meu irmão, quando você vai como ovelha, na obediência, respeitando, temendo a palavra de Deus, Deus começa a garantir, Deus começa a prosperar você.
Amém? Olha só, um pouquinho mais adiante, Lucas capítulo 22, versículo 35. Eles foram como ovelhas, irmãos. E olha o que vai acontecer aqui, ó. Lucas 22, 35. Coloca ali para a gente na tela. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? O que eles responderam, igreja? Nada. Não faltou nada. Então, quando a gente vai como ovelha, na obediência, na dependência, deixando Deus ser o primeiro na nossa vida, não vai faltar nada. Amém? Volta lá em Provérbios para terminar. É o último versículo que eu vou dar para vocês aqui. O versículo 7, capítulo 3, versículo 7. O versículo 7. Não fiquem cheios de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Tudo vem de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? O versículo 8. Se você fizer isso, olha que tremendo, irmãos, o seu corpo terá o quê? Saúde. Deus vai dar saúde para você. E os seus ossos, vigor para enfrentar a vida. Meu amado, minha amada, pega essa palavra. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Coloca Ele como primeiro na sua vida. Deixa Ele dirigir os seus passos. Amém? Ele não vai deixar faltar nada. Ele vai prover todas as coisas. Além de tudo isso, Ele vai te dar saúde e vigor nos seus ossos, para você enfrentar as lutas da vida. Seja fisicamente, amém? Ou até espiritualmente, porque quando fala de ossos na Bíblia, está se referindo que a nossa estrutura, tanto física quanto espiritual. Quer dizer, Deus vai te abençoar de todas as maneiras. Quem entendeu essa palavra? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Glória a Deus. Jesus é bom. Reflita nessas palavras e verifique, meus amados, qual que é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. A questão não é acreditar em Deus. Todo mundo acredita em Deus. O diabo acredita em Deus? Acredita. Mas deixa de ser diabo? Ele continua. Mas é o lugar que Deus está na nossa vida. Então, quando Ele é a prioridade, Deus começa a abençoar. Amém? Feche os teus olhos e leve seu pensamento em Deus. Busque a face do Todo-Poderoso. Oh meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Estamos aqui diante do Senhor para buscar a Tua face. Ah, foi Deus quem trouxe você aqui nessa manhã. Foi Deus. Que Ele seja o primeiro nas nossas vidas. O Uzias, quando ele estava buscando a Deus com 16 anos de idade, era um menino. O reino foi colocado na mão dele, não sabia nem o que fazer. Mas ele começou a buscar Deus nos dias de Zacarias, um profeta, sábio nas visões de Deus. E quando ele estava buscando, na simplicidade dele, na sua simplicidade, Deus começou a ajudar Uzias. E ajudou de uma maneira muito grande. Mas quando Uzias se tornou muito forte, Uzias deixou de buscar Deus como deveria. O Azarias e mais 80 profetas tentaram falar com Uzias e não conseguiu. Busca, meu amado, reconheça Deus em todos os seus caminhos. Deus está aqui. A unção de Deus está neste lugar. Ele nos traz para a sua presença. Ele nos traz para o centro da sua vontade. Adore, adore ao Senhor.
Há uma unção neste lugar. É a glória do Senhor que vai nascendo, vai trazendo um renovo para você. Não temas, ó pequeno rebanho. Não temas, não temas. Eu te sustento com a minha vitoriosa mão direita. Quem vai nos sustentar é Deus. Quem vai nos sustentar é Deus. É como ele disse: Zorobabel, Zorobabel, não é pela força nem pela violência que você vencerá, mas será pelo meu Espírito. Portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. Os obstáculos vêm, as lutas vêm, as batalhas, mas Deus é aquele que nos ajuda. Você pode ter perdido uma batalha, mas você não perdeu a guerra, porque Deus é contigo, porque Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. Não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. Todos os obstáculos cairão diante de você em nome de Jesus. Vão cair por terra, e todos saberão, e todos vão dizer: somente pela graça de Deus é que fizemos tudo isso. É pela tua graça, meu Deus. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa habilidade, meu Deus. É pela tua graça, Senhor, é pela tua graça, é pela tua graça, é pela tua graça, é pela tua graça. Derrama da tua graça, meu Deus, derrama do teu amor neste lugar. Derrama do teu amor, meu Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor, meu Deus, é aquele que nos amou. O Senhor é aquele que nos acolheu, o Senhor é aquele que nos trouxe para a sua presença, e por isso estamos aqui, meu Deus. Somos dependentes da sua graça, meu Pai. Somos dependentes do Senhor, meu Deus. É só o Senhor, meu Pai, é só o Senhor na nossa vida, e por isso estamos aqui clamando, meu Deus. Por isso estamos aqui rasgando o nosso coração diante do Senhor e dizendo: vem, meu Deus, cumpra os teus planos, os teus propósitos. Que não seja feito, meu Deus, o que eu quero, o nosso querer, mas como tu queres, meu Deus, porque a tua vontade, meu Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, meu Pai. Oh, a tua vontade, meu Deus, o teu plano é o melhor, e nós estamos aqui porque confiamos no Senhor de todo o nosso coração, meu Pai, de todo o nosso coração. Oh, meu amado, se entrega a Ele verdadeiramente. Ele vai fazer coisas maravilhosas, coisas grandiosas, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais subiu ao seu coração, é o que Deus tem para aqueles que o amam. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus está te renovando agora. Você vai subir como uma águia, você vai correr e você não vai se cansar, você vai caminhar e você não vai se fadigar, porque quem nos sustenta é o Senhor, é Ele que te sustenta. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Bendito seja o seu nome neste lugar, bendito seja o seu nome.